babies! Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência de falar para minha família que eu estava tendo relacionamento sugar, se eu contei, se eu não contei e como é que foi todo esse processo até mesmo cheguei ao ponto de sair de casa. Pois é, mas antes de começar o vídeo eu vou pedir por gentileza para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, o like, compartilha muito esse vídeo e vamos começar. Então, eu já tenho relacionamento sugar há mais ou menos uns 9 anos e nesse período que eu tive a minha primeira experiência de relacionamento sugar, eu ainda morava com os meus pais. Eu sempre fui uma adolescente muito presa, sabe? Eu não tinha muita liberdade para absolutamente nada. E quando eu fiz 18 anos de idade, eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar ao mesmo tempo. Então, nesse período de trabalho e faculdade, durante a semana, eu tinha muita autonomia, porque dali eu fazia realmente dos meus horários o que eu queria. E muitas das vezes eu até não ia para a faculdade para poder sair para jantar, fazer outras coisas, porque realmente no final de semana, mesmo tendo muita responsabilidade, trabalhando, arcando com as minhas despesas, a minha criação sempre foi muito rígida. E os meus pais, principalmente o meu pai, não viu com bons olhos o fato de eu estar me relacionando com homens mais velhos. E não só o fato de serem homens mais velhos, mas esses homens estar me assumindo financeiramente. Meu pai, principalmente, não entendia o fato de, peraí, esse cara te banca de tudo, te dá presentes caros, paga a sua faculdade, paga as suas coisas, mas não te assume como uma esposa? Por que você não tá morando com ele? E principalmente, como eu sempre me relaciono, na maioria das vezes, com estrangeiros, era aí que eles não entendiam mesmo o que estava acontecendo. Então você tem um cara que mora no exterior, que vocês se encontram poucas vezes e ele te banca de tudo por nada. Como é que isso funciona? E no começo, gente, foi bem complicado, bem tenso mesmo. Foram motivos, assim, de muitas discussões dentro de casa, porque eu queria viver a minha vida, eu queria ter a minha autonomia, a minha liberdade, e por um outro lado, os meus pais ali, né, querendo me podar, me privar de fazer as coisas, e chegou a um ponto que a convivência familiar ficou muito difícil. Difícil ao ponto de eu já nem tá mais falando praticamente com meu pai e tava um clima bem ruim, bem tenso mesmo e já tava tipo num nível insuportável, que foi aí, né, há mais ou menos uns 5 anos atrás que eu cheguei pro meu sugar daddy da época. Falei, olha, as coisas estão bem difíceis na minha casa e tal, eu preciso sair de casa. E ele falou, ok, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. E foi que eu tive a experiência de sair de casa. Quando eu saí de casa, no momento, eu estava começando a ter a minha independência financeira também. Eu não tinha condições financeiras de manter, né, esse padrão de vida que eu vivia sozinha. Mas eu tive todo o suporte dele. E eu tive muita inteligência em sair de casa sem pisar em ninguém. Então, quando eu saí de casa, eu não saí com arrogância, eu não saí com prepotência, eu saí de casa dizendo, olha, eu estou fazendo uma tentativa, né, de ter a minha independência, de morar só, de fazer as minhas coisas, de vocês, mas eu espero que se não der certo, as portas ainda estejam abertas para mim. Então, eu tive uma conversa muito humilde, digamos assim, com os meus pais. E quando eu saí de casa, foi um período também bem complicado, porque os meus pais estavam em processo de mudança, e foi uma mudança geral. Os meus pais mudaram de casa e eu também mudei de casa. E depois que eu saí de casa, a minha convivência com a minha família, gente, mudou da água pro vinho. Hoje o meu relacionamento com a minha família é 1 milhão de vezes melhor do que antes. Porque
o que era mais complicado era que na mentalidade do meu pai, se mora na minha casa, ainda depende de mim, vai fazer o que eu quero. E tinha, logicamente, né, o machismo ali, porque o meu irmão não era podado, não foi podado como eu era podada, né, em relação a não poder sair, não poder fazer as coisas, era aquele controle excessivo. E eu já era uma mulher, gente, imagina, eu com 20 anos, 21 anos, 22 anos dentro de casa, não podia sair, não podia viajar, não podia namorar, não podia fazer absolutamente nada, porque meu pai não queria. E principalmente se eu chegasse em casa com uma sacola, com um presente, com qualquer item que ele soubesse que era um pouco mais caro, era motivo de briga dentro de casa. E quando eu saí de casa, eu poderia, né, naquela época, ter virado e dito assim, olha, já que você fez tanta briga, tanta confusão até eu sair de casa, eu também não quero que você venha na minha casa. E muito pelo contrário. Todas as casas que eu morei, né, ao longo desses anos que eu saí de casa, eu já morei, né, moro em Salvador atualmente, mas já morei em São Paulo, já morei em Santa Catarina. E, inclusive, no meu aniversário de 2020, o meu presente de aniversário foi levar os meus pais para conhecer Santa Catarina. Então, eu pedi pro meu sugar daddy da época que o presente que eu queria era levar minha mãe, meu pai e meu sobrinho pro sul para poder eles passarem uma semana lá comigo e conhecer tudo por lá. Então, gente, a nossa convivência melhorou muito. Também assim, melhorou porque eles pararam de se intrometer na minha vida, nessa questão de você pode, você não pode. Eu me lembro que quando eu saí de casa, eu não cheguei logo para o meu pai e falei, eu vou sair de casa tal dia. Meu pai soube na hora que eu já tinha arrumado as minhas coisas e falei para ele. E aí eu saí, fui pra minha casa, minha mãe me acompanhou, a minha mãe já sabia das coisas, tudo direitinho. E a minha mãe foi quem mais sentiu, assim, em relação à minha ausência, porque a gente passava muito, né, a vida inteira passando juntos e a gente, né, conversava muito, compartilhava ali a vida juntas. E quando eu saí de casa, minha mãe sentiu muita falta minha. Até ela se adaptar, que eu não morava mais com ela, eu acho que foi um período bem difícil, que levou um bom tempo pra minha mãe se adaptar. Mas eu acho que ela sente mais ainda quando eu não estou morando aqui, né? No mesmo estado que eles. Mas como atualmente eu estou morando aqui, eu não moro muito longe dos meus pais, tá, gente? Eu moro a mais ou menos 10, 15 minutos da minha família. Então é relativamente perto. E eu adoro quando a minha família vem na minha casa, eu vou na casa deles. O meu cachorrinho também adora a minha mãe. Quando eu viajo, quando eu preciso fazer alguma coisa, ele vai pra casa da minha mãe. E a gente tem uma convivência muito melhor. Hoje, né, cada um também, né, passaram-se muitos anos. Hoje eu já tenho 28 anos, logo logo eu vou fazer 29. E morar só me trouxe muito senso de responsabilidade. A gente se sente responsável até um certo ponto. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, aí sim a gente assume uma casa, porque casa, gente, é água, é luz, é apartamento, é condomínio, é IPTU, se tiver carro, é carro. E assumir essas responsabilidades, né? Administrar o dinheiro para você fazer as coisas, fazer as suas compras, a sua saúde, o seu tempo e trabalhar é muita responsabilidade. Assumir uma casa é muita responsabilidade. E eu sou muito grata por eu ter vivido essa experiência, né? Aos meus relacionamentos na época, né? Ao meu ex. E depois desse ex eu tive um outro relacionamento, estou no meu relacionamento atual, né, com o Rô. O Rô, ele é um cara que já me conheceu com independência financeira. Então quando o Rô me conheceu, eu já me mantia só, já conseguia pagar meu apartamento, comprar as minhas coisas sozinha. Mas os meus ex, principalmente, que me deram esse suporte, porque eu realmente não podia manter, né, o estilo de vida que eu vivia. E principalmente quando eu saí de casa, eu fui morar num apartamento de alto luxo. E eu não tinha, naquela época, acho que há uns 5 anos atrás, meu apartamento custava 5 mil reais por mês. Como é que eu, né, que não podia nem me manter só, podia pagar um apartamento desse? E hoje em dia, né, meu trabalho na internet, tudo isso, eu acho que é muito importante que além de você ter um relacionamento sugar,
Se você puder ter uma fonte de renda, ter o seu trabalho, ter uma carreira, ter uma profissão, eu acho que isso vai ser o melhor dos mundos, porque ter independência é o que faz hoje com que o meu relacionamento também funcione muito bem. Porque eu já falei até em algumas lives sobre, eu acho que o maior motivo pelo qual a minha relação, na época que eu morava com a minha família, não funcionava, é porque, de certa forma, eu tinha uma dependência financeira, né? Até porque meu pai era quem era o provedor da casa. Então, essa dependência trazia uma hierarquia no nosso relacionamento. Ele sentia que tinha poder sobre mim, não só pelo fato de eu ser filha. Porque hoje eu não moro mais na casa dele, mas eu continuo sendo filha. Eu não deixei de ser filha deles por conta disso. Porém, não existe mais um sentimento de hierarquia. Eu tenho dinheiro, eu mando mais. Eu não tenho dinheiro, eu mando menos. Então, qualquer relacionamento que você tiver uma dependência, seja ela emocional, seja ela financeira, ao longo do tempo vai gerar uma hierarquia. Não tem jeito. Então, se você souber fazer o seu papel de forma legal, se você tiver a sua vida paralela à vida do seu relacionamento. E outra coisa também, nós quando estamos sem fazer absolutamente nada da nossa vida, sem projeto, sem sonho, sem carreira, a gente também começa a viver a vida do outro. E os nossos sonhos, para ser realizados, eles vão depender totalmente do outro. Então imagina, né? Se eu fosse uma pessoa hoje que eu dependesse totalmente do Rô, ele ia ter que sonhar por mim e por ele. Tudo que eu fizesse na minha vida ia depender dos sonhos do Rô. Então isso é muito injusto e gera muita cobrança e muito drama, né, no relacionamento. Eu tenho minha carreira de digital influencer, trabalho com investimento, estou começando aqui a minha carreira de youtuber, né? E ele tem a vida dele, ele trabalha lá com os empreendimentos dele, com o ramo dele e sonhamos juntos também. E obviamente, né, o Rô tá num padrão de vida que eu ainda não estou lá sozinha. E ele faz o papel de provedor dentro do relacionamento. Ele continua me dando presentes, me dando todo o suporte e me admirando, sabe? Eu acho que o fato de eu ter a minha carreira, a minha profissão, ser dedicada, ser esforçada, também gera uma admiração da pessoa que está ao meu lado. E, consecutivamente, ver também a admiração da minha família, né? Que passaram enxergando um pouco mais distante como é a minha vida, porque eles não entendiam muito bem como é que funcionavam as coisas, mas hoje eu acredito que eles me admiram muito mais, porque eles entendem que não é um relacionamento ruim, não tem absolutamente nada a ver com uma prestação de serviço, eu não sou paga para estar com alguém, a pessoa não está me comprando, não é que eu esteja à venda. Então, depois de muitos anos, eles vendo a minha vida, vendo como funcionam os meus relacionamentos. Recentemente, o meu atual noivo, que sim, estou noiva do meu sugar daddy, conheceu a minha família, ele veio aqui para Salvador, saiu com a minha família e foi muito legal, todo mundo saiu para almoçar e foi super bacana. Então, quando a gente enxerga uma situação assim, eu entendo que eles hoje podem me admirar muito mais e entender qual é o lugar onde eu estou. Eu quis compartilhar essa experiência porque recentemente algumas seguidoras estavam me perguntando, Ju, como é que você contou para os seus pais que você tinha relacionamento sugar e como é que foi esse processo? Não foi fácil, eu nunca cheguei para os meus pais e falei assim, olha, eu sou uma sugar baby, senta aqui. Eu falava na época que eu tinha um relacionamento com um homem mais velho e esse homem mais velho me proporcionava coisas financeiramente e tentava explicar. Não com nomenclatura sugar, porque naquela época eu acho que eles não iriam entender como é que funcionaria, isso poderia confundir mais ainda a cabeça deles. Mas eles já não entendiam naquela época como é que funcionavam as coisas e confesso que foi uma experiência assim bem complicada e rolou muito conflito até eu poder sair de casa. Então, essa foi a minha experiência, né, a minha história. Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado isso com vocês.
Mas hoje, gente, assim, graças a Deus, a gente tem uma relação muito legal, muito saudável, muito leve. Cada um vivendo a sua vida. E eu acho que isso é fundamental. E eu acho também que é bem legal você ter essa experiência de morar só, até mesmo antes de morar com alguém. Com certeza, esse processo de morar sozinha, de ter a minha rotina, o meu tempo, o meu espaço, no meu controle, fez com que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. Eu amadureci nesses anos morando sozinho, que eu não amadureci, acho que talvez a vida inteira. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.